Que a paz do divino Mestre Jesus, Yoshua, abençoe toda a humanidade e que envolva os nossos corações com a brandura, com a paz, com harmonia e entendimento. E o amor maior de Maria de Nazaré, ou Miriam de Nazaré, cubra todo o planeta Terra, nos 5 continentes, com o seu perdão, com a sua misericórdia. E que esse sistema Terra, o planeta Terra, representado por esse globo terrestre, este nome não é adequado para este planeta. Ela é chamada pelos gregos de planeta Gaia, porque considera a Terra um ente vivo. E o universo é um ente vivo, porque não existe morte no universo, e sim transformação. Toda criança sabe, já estudou lá no ensino fundamental. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo é reciclado. E esta matéria, que é um composto orgânico, que é uma roupa que o espírito usa nessa escola da Terra, ele é reciclado. Porque quando nós desencarnamos, quem ocupa esta matéria são os fungos, os vírus e as bactérias, que vai decompor esta matéria para devolvê-la à terra da onde ele veio. Por isso está escrito na Gênesis, Deus determinou: tu é pó e pó tornarás. Então esta matéria, nós não podemos levar ela para lugar nenhum. Ela pertence à terra, ao pó da terra. É uma roupa que nós usamos para fazer a nossa evolução espiritual. Isto é válido para toda a vida biológica. Para a minhoca, tu é pó, tu pó tornarás. Para o mosquito, tu é pó, pó tornarás. Para a barata, tu é pó, pó tornarás. Para o boi, para o pássaro, para o leão, para a cobra, para o escorpião. Toda a vida biológica está destinada ao pó da terra. Voltar para a sua origem. Então esta matéria, que é o pó, que se decompõe, ela volta a ser o quê? Prótons, nêutrons e elétrons, um átomo, que é a menor partícula da matéria. Então, nada se perde. Não se pode tirar nada do universo, nem acrescentar. Ele é um ente vivo, fechado, uma caixa preta fechada. Por isso que está escrito que nenhum fio de cabelo irá se perder, porque não tem como se perder. Não tem como se perder. Então nós, que somos seres racionais, né, temos dentro de nós, como todo ser biológico, uma centelha divina, uma pérola divina de Deus. Essa centelha divina, essa pérola divina, ela não pode se apagar. É a luz que é a própria vida, dada por quem? Pelo próprio Deus. Nós costumamos sempre explicar isso para vocês entenderem. Que está escrito lá na Gênesis bíblica, que Deus pegou o barro da terra, como um padeiro pega a massa do pão, o trigo, mexe, mistura, pegou os 116 ou 124 elementos químicos da tabela periódica, quem já estudou isso sabe, e formatou o quê? Um homem morto chamado Adão. Adão, quando foi feito, ele era um ente morto, sem vida, um boneco de barro, como se faz, um artesão faz uma estátua, faz uma imagem. Então, isso que eu estou dizendo tudo é simbologia. Então Deus Criador fez este homem, chamado Adão, morto,
com toda a perfeição, como alguém faz uma estátua, faz uma imagem perfeita, né? Tem museus aí na Inglaterra, na Holanda, museu de cera, que você olha para esses artistas que já morreram, você pensa que eles estão lá, de tão perfeita que é a imagem, né? Museu de cera. Então, o Criador fez, conforme está na Gênesis, esse Adão morto, certo? O primeiro Adão morto, que era um boneco de barro. Bom, o que vai fazer com esse Adão morto? O que vai fazer com esse barro inerte? Presta atenção, para vocês tentarem entender vocês mesmos, para que nós possamos nos entendermos. O que o Criador faz? Deus, que é a vida, Deus é a vida, Ele sopra o seu hálito da vida nesse Adão morto. E quando esse Adão morto absorve o hálito da vida de Deus, ele passa a ser Adão vivente. Ele volta a si, mexe com a sobrancelha, sente a presença, levanta e anda. Então vocês viram a diferença entre o Adão morto e o Adão vivo? O Adão morto é só barro, tu é pó. O Adão vivo precisa Deus soprar o hálito da vida para que ele possa viver. Por isso que quando nós desencarnamos, fala no último suspiro, não é assim? Que a pessoa faz assim, ó. Morreu, aquela gritaria, né? Esse último suspiro é que essa energia de Deus está voltando para a sua origem. E o barro volta para onde? Cemitério, para cremação, vai apodrecer, em que vai viver os micróbios, vírus, bactérias. Quem que já abriu um túmulo para ver 3, 4 dias quando uma pessoa morre? Quando vai fazer exumação, é assim que fala? É exumação? É? Pois é, quando vai fazer exumação, eles vão com aquelas luvas, né? Aquelas máscaras, para de abrir ali. O túmulo é terrível, porque é um monte de carne apodrecida, líquida, né? Em decomposição. E ali está eu, você, Neymar, Lula, Dilma, tá? A rainha da Inglaterra, Roberto Carlos. Está tudo lá. Acabando tudo. Podre. E não precisa nem você morrer para feder. É só ficar sem tomar banho, né? Às vezes você entra no ônibus, um cara entra, segura naquele cara assim, todo o pessoal do ônibus começa a passar mal. O CCC começa a invadir dentro do ônibus, né? Você fica ali numa situação terrível. Não é? Esse corpo, ele é podre. Você tem que estar sempre tomando banho, passando desodorante. Agora, imagina quando desencarna. Então, o que eu vim conversar com vocês aqui, como é ensinado, aqui não se faz palestra. Palestra é para Divaldo Franco, palestra é para Dutra, palestra é para, né, espírito de alta. Aqui é o bagaço que conversa. Pode me chamar de bagaço. Eu venho aqui para conversar arroz e feijão com você. Arroz e feijão. É melhor arroz e feijão certo do que você está passando fome, olhando um cardápio de filé mignon, né? Eu olho o cardápio, olha esse filé aqui, olha aí, olha que beleza, né? Olha, come seu arroz e feijão, que esse filé mignon está no cardápio. Você não vai comer o papel, né? Então, gente, essa explicação é muito importante para nós. Para saber a diferença, saber quem nós somos. Então, é assim que foi feita a criação. Deus, autor da vida, Senhor do mundo, cede vida para um barro, que somos nós, para ter vida. Depois ele retira a vida que é dele. Então a vida minha pertence para quem? Para Deus. A sua vida pertence para quem? A vida do Senhor pertence para quem? A vida do Senhor. Nós não temos direito à nossa vida.
Porque esse barro está falando, porque Deus colocou neste barro, que está falando aqui, o hálito da vida. Por isso, nunca fica pedindo para a pessoa está morrendo, está com tratamento, não fica, ah, meu Deus, manda de volta, ah, minha mãe, não sei o quê, ah, meu pai. A vida não pertence. Deus sabe a hora que ele puxa, que ele vai tirar e a hora que não vai. Se ele quiser, fica a vida inteira aí. Que a vida pertence a ele. Pertence a ele. Então nós precisamos aprender, perceber quem que é o dono da vida. O dono da vida não sou eu, não é o diabo, não é o Satã. O dono da vida é Deus. E quem é Deus? A inteligência suprema. Quem viu Deus? Homem nenhum pode ver a Deus a sua face. Perguntaram para Jesus os discípulos, mostra ao Pai. E Jesus falou, como vocês perguntam, mostra ao Pai? Quem vê a mim, Jesus vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. As obras que eu faço é o Pai que faz através de mim. Então Deus não precisa se mostrar. Jesus é a imagem, semelhança de Deus. Não foi? Então, esse entendimento é importante para nós. Para saber quem nós somos e quem são eles. A vida pertence a Deus. É só a vida do homem? Não. A vida da minhoca, da barata, do vírus, do mosquito, do escorpião, pertence a Deus. Pertence a Deus. Pode-se matar uma energia? Vocês sabiam que se aparecer uma barata aqui nesse momento, e eu pisar em cima dela, esmagar todinha, nessa dimensão você matou o quê? O corpo perecível, não é? A barata não vai poder mais movimentar. Na outra dimensão, a barata corre normal. Porque nós não temos poder de matar a energia de Deus. Sabia disso? Na outra dimensão, a barata está normal. E o que acontece quando nós morremos? O corpo, este perecível, desencarna. Desliga da força de Deus, que é o Espírito. O Espírito está vivo. Por isso que a morte não existe. A morte não existe. A morte é uma transformação, uma modificação da matéria. Então o autor da vida quem é? Deus. Deus é chamado também do olheiro que faz o vaso. O olheiro que trabalha no vaso, quem faz tijolo, mexe colaria, tem um especialista. Hoje é com forma que faz, né? Mas naquele tempo era bem rudimentar, fazia adobe, que era de barro, né? Então, Deus, ele é olheiro e ele que cria vasos. Para quê? Para colocar plantas ornamentais, para decoração, né? Ele cria pote de barro para colocar água, cantina, né, de barro. Ele cria panelas de barro. Então, o artesão, que é o olheiro, ele trabalha o barro com todo o seu conhecimento. Qual a diferença entre o criador, o olheiro e o barro? Quem que cria, quem que manuseia o barro? Não é o criador? Não é o olheiro? Então, esse olheiro tem poder sobre o barro, que somos nós. Nós não temos poder sobre Deus, nós somos barro. Nós temos que abaixar a cabeça para Deus. Deus é o Senhor da vida, a vida pertence a Ele. Então, Deus que é o olheiro, Ele faz o vaso de acordo com a sua vontade. O vaso que é de barro não tem vontade própria. O vaso de barro não tem, ele não pode impor nada a Deus, porque o barro é morto. O barro é morto. Fiquei gago agora, para entender. O barro é morto. Ele não tem direito ao Criador que manuseia o barro. Então Deus faz o preto, o branco, o japonês, o chinês. Quem somos nós para julgar? Faz os bichos, fez tudo no universo. Deus é o dono da prata, do ouro, do diamante, de tudo. Deus não é banqueiro, precisa de dinheiro.
Imagina que Deus fazia empréstimo de dinheiro. Deus é Senhor do mundo, não precisa de dinheiro. Então, esse barro que somos nós não temos direito cósmico, jurídico, constitucional sobre Deus. Eu, barro, não tenho direito nenhum sobre o Criador que faz o barro, que faz o vaso. O olheiro que faz o vaso, que é Deus. Ele não tem obrigação nenhuma comigo, porque eu não tenho direito. Então, o Criador, ele faz 10 vasos. Os 10 saiu feio. Ele quebra os 10, taca no fogo e faz 20. Não presta, taca no fogo, faz 40. Ele tem poder sobre o barro, sobre o oleiro, sobre o barro e sobre o vaso. Essa é a autoridade de Deus. Então, eu e você não podemos chegar a Deus topetudo. E eu e você não podemos chegar para impor nada a Deus. Nós somos um vasinho de barro, cabeça baixa, sabe? Chegando perto de Deus para Ele não me quebrar. Se Ele não gostar de mim, vai me tacar no fogo. Ele que me fez. Quanta arrogância no mundo, né? Pessoa peitando Deus, né? Ou eu não é, você tem que me dar uma Ferrari, tem que me dar uma casa lá no Dama. Não tem que curar minha mãe, tem que curar meu irmão. Então Deus, que é o olheiro, Ele se agrada do vaso que somos nós, ou desagrada. Ele é é dono do barro, Ele é dono da olaria. Então, gente, vocês querem saber, que eu sempre falo aqui, quando que eu e você vai agradar a Deus? Você sabe quando que nós vasos, tão frágil, vamos agradar a Deus? O que é agradar uma pessoa? Vamos supor que uma mãe está com uma criança brincando na calçada, uma menininha de 3, 4 anos, cansada, mora esse calor, coração, tanta coisa no dia, fez comida, lavou prato, né? Cuidou da cozinha, aborrecimento. Essa criança sai da mãe, vai ali e acha uma florzinha tão simples. Pega aquela florzinha e pega na saia da mãe. Mamãe, olha aqui para você. Olha que cena, hein? Que ternura, né? Naquele momento, aquela mãe vai esquecer tudo. Aquela florzinha e a filha, sorriso na filha, dando aquela florzinha para a mãe. É uma coisa do coração, da pureza da criança. Para aquela mãe, o dia fez o dia. Simples, mas veio da filha. Um gesto de amor, uma criança tão humilde, que achou beleza pegar aquela florzinha aí, ó, minha mãe, eu te amo, tá aqui. Um gesto bonito, né? Ela não deu nenhuma Ferrari para a mãe, não deu loteria, uma mega sena, um jogo para... Não deu nada de coisa grande na terra, deu uma coisa de ternura e de amor. E como nós, vaso, podemos agradar a Deus? Já que a gente não tem vida, a vida pertence a Deus. Como eu vou dizer para o Criador sobre a vida que Ele me deu? Então, gente, é assim que funciona. Deus começa a fazer um monte de vaso. Monte. Todo tipo. E vai empilhando. Fazendo. Somos nós. Quando Ele for repousar, entre aspas, imagina Deus descansar, né? Mas vamos colocar ali humano. Quando Ele for repousar, de ter feito todos aqueles vasos, e olhar pela sua criação, um daqueles 1000 vasos que está ali, levanta e fala, ô Senhor, obrigado do Senhor ter me feito. Ele vai lá, passa por cima de todos, mas você está me agradecendo de eu te fazer, você é meu vaso predileto. Vai, ó, por aonde? No seu altar. Porque no vaso que não vale nada, agradeceu o seu Criador. Agradeceu o seu Criador. Agora você quer saber o que está escrito aqui na Escritura? Na Escritura Deus diz, o boi agrada o seu dono.
O bode agrada seu dono. Os pássaros agradam aqueles que cuidam dele. O homem me renega. O homem me renega. Está aqui na Escritura. Renega com o quê? Com a iniquidade, com a bruxaria, com o voduísmo, feitiçaria, renegando o sangue derramado pelo próprio Filho que ele deu para a salvação da humanidade. Você renega o Pai amoroso, manda o Filho para que aqueles vasos não sejam queimados, para que aqueles vasos não sejam quebrados. E nós reunimos os vasos, matamos o Filho, para tomar a olaria do oleiro. Uma rebelião contra o seu Criador. Renega o Pai, renega o Filho e renega a mãe. O que o Criador vai fazer com esses vasos? Passar na máquina, voltar para onde vieram. Tu é pó e pó tornarás. Então o erro nosso, como criatura de Deus, é renegar a nossa origem. Você já viu pessoas renegar a sua origem? Fulano, você não é filho de fulano? Não, eu não. Não é meu pai, não. Talvez esse pai bebe, esse pai está preso. Ele tem vergonha de declarar que tem filiação com aquele pai. Porque a situação econômica é precária. Tem vergonha de ter o nome do pai, de falar que é filho de fulano. Não é? Mas quando ele é... Você não é filho do Zarão, é meu tio, é meu pai, eu sou de lá. Você não é parente do Lúdio Coelho, família assolado, vai no Coelho. Porque o orgulho faz você, sabe? Você quer ser importante. Mas quando inverte os papéis, quando é João ninguém, você não rejeita. Até a própria família não aceita. Que fulano não é seu irmão? Não, meu não. É sim, mas ele apronta, então você não quer, sabe? Você quer ficar longe dele. É a ovelha negra da família. Então, isso acontece aqui no nosso meio, mas com relação ao Criador é grave isso. Porque quando esse Adão morto, em que Deus soprou a vida para ele, renega o próprio Criador, o Criador, então me dá a minha vida e você vai te lascar. Não é assim? Me dá a minha vida que me pertence. Então Deus, ele só vai nos reconhecer como criatura quando partir da criatura o reconhecimento da paternidade com o Pai. E a paternidade com o Pai reconhecendo o Filho. Quer ver um exemplo? O senhor tem um amigo que mora lá no Japão. Um amigo que o senhor é capaz de fazer qualquer coisa por ele. E o filho dele lá precisa vir aqui para fazer um vestibular, uma coisa, escreve para o senhor, você vai fazer um favor, meu filho tem que passar 2 meses aí, vai fazer um vestibular para engenharia, o senhor, você pode receber? Fala, rapaz, manda agora. Põe ele no avião, você vai no aeroporto buscar, você vai dar o melhor quarto, você vai fazer tudo porque você está reconhecendo o Pai, em que você deve favor para ele, não é? Vamos inverter, se você nem vai receber no aeroporto, você nega um local para ele, você desconhece, o Pai está lá, certo que você está dando toda assistência, certo que você está retribuindo até os favores que você tem com ele, você não reconhece o filho dele, pela situação que se apresenta. O filho não fala nada para o pai, um exemplo. O filho vai numa pensãozinha aqui. Quando faltar para uns 10 dias para que ele tá, deixa eu ligar lá para o meu amigo para ver como que está meu filho. Ou liga para o filho, como que você está aí? Ah, pai, eu não vejo ninguém aqui, eu estou morando numa pensãozinha. Estou aqui numa situação difícil, mas uma senhora me ajudou, mas eu não acredito. Aquela pessoa que eu tirei da miséria, aquela pessoa que eu fiz tudo por ele, aquela pessoa, né, que eu rasguei cheque sem fundo que ele me devia, aquela pessoa, né, fiz tudo por ele, dei casa pela morar, não reconhece meu filho, não está fazendo por mim, é meu filho.
Aí liga para o advogado, aquele processo que está parado aí, põe no pau. Põe no pau. Quando um dia o senhor está lá, o oficial de justiça, o senhor tem 24 horas para pagar essa dívida. Essa dívida aqui, meu amigo, não tem mais fiança. Aí, sai da mansão, perde de carro, vai na favela, vai voltar para onde veio, por ingratidão. Estou dando esse exemplo terra a terra. A mesma coisa é Deus. Se eu e você não reconhece todo o sangue derramado no Calvário, todo o evangelho que ele passou, todas as curas, quem que a gente vai reconhecer? Eu ainda vou ajoelhar no terreiro para espírito das trevas? Eu estou apunhalando para o filho, né? Eu estou jogando fora resgate que o pai está me ajudando. Então, meus irmãos, nós vamos só ter valor para Deus se eu e você dizer, Senhor, obrigado de ter me feito. E quando Deus escutar isso, partindo do nosso sentimento, do nosso coração, Ele vai pegar esse vaso, vem aqui, vou guardar você aqui, em cima do meu altar. Aí vem o secretário e fala, Senhor, e esses outros vasos? Joga tudo fora e queima. Até aprender a dizer obrigado, até ser grato a quem o fez. É por isso que nós vivemos num plano de expiação, que é a terra, aprendendo através do sofrimento necessário, porque sem o sofrimento, o barro não vai buscar Deus. Sem esse barro não está riscado, sem esse vaso não está trincado, se esse vaso não passar frio, se esse vaso não passar fome, ele não vai buscar a sua origem, que é o Criador. Além de blasfemar contra o Pai maior. Então, quando vocês entenderem quem é Jesus, quando Deus foi separar nesses vasos ingratos, vaso trincado, vaso blasfemo, toda a iniquidade dos vasos, sabe quando você faz uma limpeza e você, essa aqui não presta, aí empilhou de vaso que Deus tinha feito. Aquele monte de vaso. Entra o filho, que é Jesus, e pergunta, pai, o que o senhor vai fazer com esse monte de vaso tudo arrebentado aí? O que o senhor vai fazer com essa sucata? Ele falou, meu filho, isso aí não vale, não presta, eu fiz isso. Nunca ouvi um muito obrigado, nunca vi me honrar. Eu vou mandar massacrar tudo, quebrar, molhar de novo, para transformar em barro para fazer vasos novos. Aí o filho, mas pai, esses barros vão sofrer. Pai, esses vasos tem, olha aqui, esse aqui é seu Cirilo, quem sabe dando uma arrumadinha aqui, dá um jeito. Aí o filho chorando, o pai se comove, porque o que o filho pede, o pai faz. Aí vem a mãe, abraça o filho, aí não tem o que fazer, né? Aí, gente, é por isso que nós estamos aqui. Aí Jesus fala, pai, me dá esses vasos. Eu vou transformar num deles. Eu vou viver com eles. Eu vou ser como um deles. Eu vou descer lá com o vaso, eu vou comer terra, vou beber água suja, vou tomar vinho, vou viver com as prostitutas, com os ladrões. Eu vou lá e misturar com eles. Eu vou ficar descalço igual no mais extremo dos pobres. Eu não quero ficar no palácio, eu não quero ficar naqueles vasos ingratos que está no palacete, não. Quero aquele vaso terra-terra, aquele que está na favela. Aquele vaso sujo, aquele vaso que mijam no vaso, fazem cocô no vaso, é nesses vasos que eu quero ficar. E aí ele veio. E veio. E quem são esses vasos? Somos nós. Mas aquele montão de vaso quebrado, tudo estaciolado, condenado, ele vai separar 1/4 daqueles vasos para pôr no altar. De 4 vasos, só um vai separar para enfeitar o altar do Pai. Porque os três entre os 4 vasos, 3 não aceita ser transformado.
3 não aceita ser decorado. 3 não aceita ser banhado em ouro e pedra preciosa. Ele quer continuar sendo porco. Ele quer continuar sendo quebrado. Ele quer continuar do jeito que é. Mas um entre 4, como uma sucata, Jesus vai aproveitar. Que é a 4ª semente. E esses vão enfeitar, conforme foi passado aqui, a nova Jerusalém. Eis que eu faço um novo céu, uma nova terra. O mar já não existe. E aí é o processo da evolução nossa para o mundo da regeneração. É regenerar vasos quebrados. Regenerar vasos imprestáveis. Regenerar vasos revoltados. Regenerar vasos doentes. E é isso que o Senhor Jesus vem fazendo até o dia de hoje. Porque Jesus nunca saiu da terra. Está escrito, eu estarei convosco até o final dos tempos, que é agora. Ele nunca saiu daqui. Porque se ele tivesse saído daqui, eu já tinha ido embora faz muito tempo. Aqui não tinha ninguém mais. Se você cortar uma raiz de uma árvore enorme, você corta toda a raiz. O que vai acontecer com a árvore? Ela vai começar a murchar, porque não tem alimento. Jesus falou, eu sou a seiva que alimenta os troncos e os galhos. Tirou a seiva, a árvore morre. Eu estou lá na UTI com o ar, um balão de oxigênio. Se tirar, o que acontece comigo? Eu vou morrer, porque é aquele oxigênio que vai me dar vida, a respiração. Então, gente, olha a importância, né? Então, a pergunta que eu quero fazer, para nós, não é só para vocês, para nós todos, eu como vaso, o que eu tenho feito para agradar a Deus? Pergunta interessante, né? Vocês já refletiram sobre isso? O que eu venho fazendo na vida para agradar a Deus? O que eu estou fazendo? Já que Deus não precisa de nada. Você já viu pessoas que têm tudo e você precisa dar um presente? Você fala, e agora? A pessoa tem 5 Ferrari, eu não vou dar. A pessoa tem mansão, a pessoa tem... Você fica, puxa vida, se eu der um alfinete, eu vou passar vergonha, né? Eu não tenho o que dar para a pessoa. Porque a pessoa tem tudo. O que será que eu tenho que dar que essa pessoa não tem? Vamos pensar que Deus tenha tudo. O que eu tenho que dar para Deus para Ele agradar a Deus? A menininha pegou uma florzinha e deu para a mãe, e a mãe passou a noite inteira com aquilo no coração dela. Deus não quer que você dê um oceano para Ele, não. Ele não precisa, Ele já tem. Deus não quer que você, Senhor, eu vou aqui 100 estrelas para o Senhor. Para quê? Mas o universo é meu, por que eu quero uma estrela? Ele quer de nós coisas pequenas, mas verdadeiras. Ele quer de nós coisas pequenas, mas verdadeiras. Olha, então vamos refletir. Se Deus me dá a vida, para quê? Para que eu viva. Ele não dá a vida para eu desencarnar e perder esse corpo. E que eu tenha vida em abundância, está no Evangelho. Jesus dizendo, eu dou a vida em abundância, não é vida miserável. Deus não dá vida para você morar em favela. Deus não dá vida para você ficar com câncer. Deus não te dá vida para você ficar com paralisia cerebral. Deus não te dá vida para você ter problema respiratório. Ele te dá vida em abundância. Vida em abundância. Então, o que eu, como criatura, vou fazer para agradar o meu Criador? Como vai ser o meu muito obrigado ao Criador? Jesus curou 10 leprosos. Você não tem ideia o que é leproso naquela época. Se um leproso passasse aqui, você fedia essa quadra todinha. Ele ia andando, as carnes iam caindo. E os bichos atrás. Tinha o Vale dos Leprosos. Quem viu Ben-Hur? Ou Ben-Har? Então, eles ficavam contidos no Vale dos Leprosos. Maria, no seu amor maior, junto com Maria Madalena, foram trabalhar no Vale dos Leprosos. Você contamina com eles, sabia?
o cheiro deles passa para você. Então, os leprosos ficaram sabendo de Jesus, que ele tinha curado muitos de lepra naquele tempo. Eles escaparam 10 do Vale dos Leprosos. Eles entraram nesse vale como adolescentes, já estavam lá com 40, 50 anos. Eles não passavam dessa idade. Você perdia olho, perdia boca, você ia perdendo o seu corpo, ia apodrecendo. Então, quando eles souberam de Jesus, eles fugiram desse vale. E justamente no dia que eles fugiram, é o dia que Jesus vai ser, no dia seguinte ia ser julgado, ia ser preso. Então Jesus estava em Jerusalém, andando na cidade, eles souberam disso, escaparam e falaram, vamos atrás de Jesus, para ele nos curar. As famílias deles já sabiam que quando você tem essa doença, é igual o câncer. Só que o câncer você trazia para sua casa, né? Morria ali. O leproso não, morria, quando você tem lepra, você tinha que expulsar ele de casa. Ele morria naquele dia, você estava com 16 anos, morreu, estava com 40 lá, estava morto. A família não podia ir lá, não podia abraçar. O pai não podia abraçar o filho. Ele estava morto lá naquele vale. Ninguém morria, ninguém podia lá sepultar. Eles sepultavam entre eles. Bom, eles escaparam todo. E o que acontece? Uma manhã bonita, suave, eles ficavam procurando onde estava Jesus. Quando a população falou, olha, leprosos que estão ali, tem 10 leprosos. A população pegava pedra para jogar eles, expulsar da cidade. Eles apedrejados, para eles não passar nas ruas, para não contaminar as pessoas, as crianças, os velhos. Então eles estão ali na cidade de Jerusalém, sendo apedrejado, corre para lá e apedrejado, corre para lá, sabe? Tentando buscar quem? A salvação, buscar quem tem poder para tudo. E eles correndo esse risco, sendo apedrejado, corre para lá, corre para cá, olhavam uma pessoa, será que é Jesus? Não é, aí apedrejavam ele e voltavam. Você imagina o que eles passaram. Tem gente que pega um Uber, chega aqui acha Jesus. Fácil, mas eles estão horas e horas atrás de Jesus e não acham. Chagado, com dores, a carne caindo. Ah, caiu uma parte do seu braço, larga aí, você imagina a dor, né? A coceira, terrível. E aí, eles estão atrás de Jesus, Jesus entrou numa viela com os discípulos. Jesus escutou a gritaria deles falar dos leprosos, tirando pedra neles. Você imagina eles gritando o nome de Jesus. Você acha que um leproso tem voz? Quem que escutar ele? Jesus estava longe, várias quadras. Você chega de falar assim, Jesus, se você está leproso, você não tem, já comeu tudo essa parte aqui. Você não consegue nem falar. Os 10 juntos não conseguiam falar o nome de Jesus. Só que Jesus escuta não por palavra, ele escuta pelo coração. Jesus não precisa você falar com ele com palavras. Se você é mudo e surdo, você fala com Jesus, você fala com o coração, com o sentimento. Então, eles começam a gritar a Jesus. E os discípulos são leprosos. Se entrasse aqui, nós todos ia correr. Olha, tem leproso aí, todo mundo ia correr. Amanhã tem que chamar a empresa do governo, como que chama lá da prefeitura, para limpar, para desetização, fazer a limpeza, né? Porque a gente tinha medo de pegar essa lepra. Quando os discípulos viram, falaram, eles são leprosos, assustaram. Jesus, ó, tanto faz, tanto fez. Então, esses 10 leprosos, que são vasos mortos, esses 10 leprosos, que são vasos, sabe, quebradiço, sem voz, comido pelos bichos, fétido, mal cheiroso, nauseabundos, já sem a última... Se eles não vão atrás de Jesus, não podia nem voltar para o vale do leproso. Ia voltar só 2, 3, porque ia morrer pelo caminho.
E eles caem ao pé de Jesus, os 10. Eles caem ao pé de Jesus, mas não tinha palavra para pedir. Tem gente que esbraveja, né? Pedindo coisa para Deus, né? Esbraveja, dá tiro, aquela coisa. Esse não tinha nem voz para pedir. Porque está escrito que antes que vocês peçam alguma coisa para o meu Pai, Ele já sabe o que nós precisamos. Ele não precisa de voz, não precisa de microfone, de alto-falante. É o sentimento. Eles caíram ao pé de Jesus, um monte de carne podre assim. Jesus leu no segundo, a aura deles, leu as vidas passadas, a regressão de memória. Tudo que é feito aqui, num segundo, foi nas dimensões, tudo. O que foi o resultado? Todos pediram perdão, porque aquela lepra não estava de graça, pela lei de ação e reação. No segundo, Jesus mandou eles para várias dimensões. Lá o pai perdoou a filha perdoou o pai, aquele que matou a mulher perdoou, aquele que usou da química para destruir pediu perdão. Então, quando eles voltaram todos arrependidos. No segundo acontece isso. E nesse segundo, Jesus põe: que quer que os faça, Senhor, nos faça limpo. Seja feito como a tua fé. E passou a mão neles. No segundo, aquela pele foi voltando, a carne foi voltando a unha, foi voltando o olho, foi voltando a boca que não tinha, foi voltando o cabelo que não tinha, foi erguendo a coluna. E na questão de minutos, eles estavam olhando para si, cadê a lepra? O que eu e o Senhor ia fazer quando eu estou 40 anos longe da minha casa? Eu larguei lá meu filho, meu neto pequeno, minha filha que estava gestante. E de repente eu me sinto bom, limpo, curado. Aonde eu vou? Eu vou correr para minha casa. Eu vou correr para minha família para mostrar que eu estou curado. Quero ver meu neto que eu larguei lá de bebezinho. Quero ver meu filho, minha filha, meus parentes. E quando eles se viram curados, a alegria foi tanta que cada um saiu correndo por suas casas. Procurando, será que minha casa é aqui? Isso aqui não é o João, aquele que saiu daqui todo chagado, é você, sou eu mesmo, e abraça e chora, e vai, ele tá aquela... Eu não imagino a festa que foi, né? Os 10 correndo para procurar seus familiares, dizendo: eu estou ressuscitado, eu fui curado. E ela falou: mas como? Aonde Jesus passa, não tem como, porquê e quando. Para ele é tudo é possível. Tua fé te curou, tua fé te salvou. Se você tem uma fé dentro de você, associa Jesus, você tem duas fés. Mas se você não tiver fé, você não pode fazer nada por você e nem Jesus, porque tua fé te curou, tua fé te salvou. Então, o que acontece? Aquela alegria, quando vira, vamos matar um bode, uma coisa aqui, vamos matar um animal para comemorar, vamos fazer um churrasco. Chama os parentes, apsela um cavalo, vai avisar que o meu marido voltou, está curado, mas quem que curou você? A alegria era muito grande, a festa era muito grande. Agora, um deles era samaritano. Olha o samaritano. O samaritano era uma tribo rival dos judeus, desprezada, era o nordestino da época. E o samaritano estava procurando a casa dele e não achava, para ele também participar a sua cura. E o que aconteceu? Ele saiu correndo, ele descobriu a árvore, que quando ele saiu a árvore estava pequena, estava grande, já falou: é ali que é a minha casa, é uma figueira. E ele chegou, quando viram ele, a família, os filhos, a família era grande, não sabiam se gritavam, se choravam. Aí ele já ia entrando assim, ele deu um break assim: não, espera aí, eu volto depois. Ah, agora é outra cena. Tá difícil de falar. Esse vaso samaritano, ele quer dizer obrigado para o oleiro.
sai correndo. Atrás do olheiro. Ele não pode voltar para casa sem dizer. Ele não pode voltar para casa sem dizer: muito obrigado, o Senhor me deu outra vida. Ele não pode ser ingrato. O mais importante ali para ele é encontrar Jesus. Gente, pense em vocês que tem tudo. Vocês têm tudo, vocês têm carro zero. Vocês têm casa, mansão de 300 metros quadrados. Vocês são bem de vida, vocês comem bem, sabe? Te dão saúde, te dão tudo. Será que nós somos tão ingratos? Esse samaritano não foi ingrato, não. É a vida dele, não era nada. Ele está correndo para dizer muito obrigado. Nós não corremos para agradecer, para reclamar. Você tem tudo, você volta para reclamar, você não volta para agradecer. Olha para trás, vem quem você era. Você estava na sarjeta, você estava condenado, você era para estar acidentado numa cama, você estava com a sua vida desgraçada. Porque para tirar essa vida aqui na terra é um segundo. O samaritano, ele corre para trás de Jesus, louco atrás de Jesus, para dizer muito obrigado, Senhor, só me deu outra vida. E nós voltamos com tudo o que nós temos para reclamar. Reclamar com todo esse conhecimento. Com todo esse conhecimento. Esse samaritano, ele começa a passar mal. Ele vê um homem de cabelos longos. Será que é Jesus? Ele não quer voltar para casa de mãos abanando. Ele não quer voltar para casa sem dizer para o olheiro: ô Senhor, o Senhor me deu minha vida, o Senhor me devolveu para minha família, eu vou recomeçar minha vida. Se não fosse o Senhor, eu estava morto. E nós com carro zero, caminhonete, dinheiro, empregado, casa boa, tudo bom, supermercado, loja, shopping, terreno, tudo. Não vamos atrás de Jesus para dizer obrigado, mas para reclamar do excesso da abundância que Ele nos dá. Nada está bom. Nada está bom. Mas esse samaritano, ele está correndo. O coração dele começa a explodir, porque ele prefere morrer procurando Jesus naquelas vielas de Jerusalém, do que ele voltar sem dizer: ó Senhor, olheiro, obrigado, eu sou um vaso quebrado, um vaso morto, um vaso chagado, o Senhor me dá vida. E eu tenho que agradecer. O Senhor não pode. Eu não posso ser ingrato assim. Os 9 estão lá, mas ele não. Ele é samaritano. E ele vai atrás de Jesus. Ele já não tem força, porque era naquela cidade cheia de vielas, pessoas transitando, você imagina, procurando alguém. Será que ele foi embora? E toda vez que ele corre, o coração dele, as batidas cardíacas, estava em risco dele ter um derrame. E então, ele estava cansado. E via aquela multidão. Será que ele está ali? Num segundo, esse samaritano falou: ah, deixa assim mesmo, eu vou voltar. Não, ele não vai voltar enquanto ele não achar Jesus, nem que ele corra a cidade de Jerusalém inteira. Olha a persistência. Quando fazemos uma comparação com nós, dá vergonha, não dá? Dá vergonha. Mas o que acontece? Ele corre para lá, corre para cá, e de repente ele olha naquele sol quente. Será que é Jesus? Os cabelos de Jesus começam a cintilar. É Jesus. E aí ele escuta o passo do samaritano. Transforma isso em câmera lenta. Gente, olha que cena maravilhosa. Jesus numa viela, o samaritano, barulho do passo do samaritano, foi curado. Em câmera lenta.
barulho do passo, da batida cardíaca atrás de Jesus. E de repente, os discípulos viram, vem alguém correndo atrás de nós. Aí pararam, Jesus mandou abrir. Aí vem aquele vaso quebrado, aquele vaso que era podre, aquele vaso, ele cai aos pés de Jesus, com lágrimas. Senhor, agradeço o Senhor me dado outra vida. E fica ali no pé de Jesus. Jesus imediatamente olha para ele, perguntou para o discípulo, quantos que foram curados? O discípulo fala, Senhor, foram 10. Jesus, pois é, só um voltou. Este, além de ser curado, ele vai voltar glorificado. Sabia a diferença? Os 9 foram curados, mas esse vai voltar curado e glorificado. Porque ele reconheceu a hierarquia espiritual. Ele não se satisfez só com a cura. Ele foi reconhecer o autor da cura. Então, meus irmãos, nós viemos aqui agora falar para vocês sobre o título dessa conversa hoje, chama ingratidão. Cai bem, não cai? Ingratidão. Porque voltando nos tempos dessa história, para a gente saber como se lidar com o sagrado. Nós não podemos lidar com o sagrado dando gorjeta, como o sagrado fosse um garçom à minha disposição, não. Que vai me agradar nos meus interesses, vai me agradar, né, nas minhas ilusões dessa vida. Não. Então, esse irmão fica momentos ali recebendo a glória que os 9 não receberam. Os 9 receberam a cura, tal como ele, mas ele recebeu, além da cura, essa bênção do Pai Criador, né? Foi a gratidão. E esse homem que vai voltar agora sim, ele vai voltar uma coroa para casa. Os outros voltaram curados, mas ele volta com uma coroa. Porque ele foi abençoado pela atitude que ele fez. Então, meus irmãos, vamos pegar esse exemplo que foi trazido aqui pelos nossos irmãos. E esse irmão está ali no auditório, esse samaritano. Esse exemplo, mexer no nosso coração, tirar a cegueira dos nossos olhos. Olhar mais para cima. E nos colocar em que situação desses 10 samaritanos, desses 10 leprosos. Qual deles eu vou me identificar? Porque Jesus nos cura sempre. Mas qual de nós vai voltar, não para reclamar, para dizer, Senhor, obrigado pela vida, nova vida que o Senhor me deu. Vamos repensar sobre isso? Que fiquem todos na paz do grande Pai maior, que é Deus, e que nosso Senhor Jesus Cristo abranda o nosso coração para a caridade, para o amor, para a tolerância, para a gratidão, amor ao próximo. Lembrando que o dia não acaba agora. O que nós não conseguimos resolver nesse momento, Deus nos dará 24 horas para que esse vaso se renove. Exercita a gratidão e um muito obrigado. Toda vez que nós dormimos, fecharmos os olhos, precisa que Deus abra nossos olhos. Senão, 24 horas depois nós estaremos indo para onde? Lá para o Primavera, ou aqui na Cachoeirinha, ou aqui no Santo Antônio. Mais 24 horas a vida não existe mais. Perdeu a oportunidade, o vaso perdeu a oportunidade de dizer para o Senhor do mundo, obrigado por ter me feito.
vai ser quebrado, jogado no astral, na lama, na sarjeta, ou se não for por degredo planetário. Sim? Boa noite, fiquem na paz do grande Adonai de Sinai. Graças a Deus.